Olá, tudo bem? Eu me chamo Josué, eu sou aluno, mestrando do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Goiás. Desde já eu quero agradecer a minha banca, o professor Edinaldo, professora Sueli e a minha orientadora, a professora doutora Andréia. Essa pesquisa para esse exame de qualificação tem a seguinte intitulação: o comportamento informacional dos profissionais bibliotecários e suas atitudes frente às fake news. Qual que é o roteiro desta apresentação? Então nós temos aqui, iniciamos com a introdução, passamos pelo referencial teórico, análise de dados e por fim as nossas referências. Jamil e Neves eles já vão pensar e vão estruturar, refletir um modelo de sociedade em que os avanços tecnológicos, as mudanças tecnológicas facilitaram o padrão de vida humana. Os bibliotecários, então, neste cenário, tende a ser visto na sociedade, no campo científico, como um profissional da informação. Qual que é a problemática desse estudo? A partir desse tema, que é o comportamento informacional dos bibliotecários e suas atitudes pessoais frente às fake news, nos questionamos quais as atitudes pessoais, profissionais dos bibliotecários da Rede Federal de Ensino de Goiânia frente à disseminação de fake news no Facebook. E aí nós temos a justificativa. A justificativa dessa pesquisa tem de compreender os desafios dos bibliotecários frente às fake news, destacar o comportamento informacional destes profissionais ao compartilhar essas notícias nas redes sociais e por interesse do pesquisador. Levantamos a seguinte hipótese, que os bibliotecários e as bibliotecárias não estabelecem critérios de avaliação da veracidade de notícias antes do compartilhamento em perfis pessoais do Facebook. Quais são os objetivos dessa pesquisa? Como objetivo geral, tem de analisar o comportamento informacional dos profissionais bibliotecários atuantes na Rede Federal de Ensino de Goiânia frente à disseminação de fake news nos perfis pessoais do Facebook. Como primeiro objetivo específico, buscamos analisar os perfis pessoais desses bibliotecários nos compartilhamentos de notícias para verificar se compartilham fake news, verificar na literatura, identificar na literatura as competências e habilidades do profissional da informação que favoreçam a disseminação da informação com qualidade e credibilidade. Também buscamos conceituar pós-verdade, fake news, desinformação, tendo em vista esse comportamento informacional. Busca verificar se o profissional da informação busca nas mídias sociais fontes de compartilhamento com credibilidade informacional. E também elencar critérios utilizados por os bibliotecários, quais são esses critérios, antes de compartilhar notícias, e propor um novo modelo de comportamento informacional baseado nos autores já pré-existentes. Qual é a abordagem metodológica desse estudo, então? Temos uma abordagem qualitativa, utiliza-se do método etnográfico para analisar as fontes de informação nos perfis digitais desses profissionais. Realiza-se, como em toda pesquisa, um levantamento bibliográfico para destacar esses conceitos. E como instrumento de coleta de dados, utiliza-se do questionário da observação, o questionário de aplicação com esses profissionais e a observação desses perfis como comportamento desses profissionais. Para o referencial teórico, embasar esses conceitos dessa pesquisa, discute comunicação, informação em redes sociais a partir de Castel, McLuhan, Cordeiro, Flusser, Santos e Rossini. E para entender competência e comportamento informacional, traz-se aos autores conceituados como Wilson, Coulthard, Chow, Dervin, Taylor, Belkin e Ellis. Para discutir sobre pós-verdade, desinformação e fake news, buscamos a partir dos autores como Correia e Custódio, D'Ancona, Wardley e Drekshan, e Paula Silva e Blanco. Qual é o universo, então,
dessa pesquisa? O universo geral dessa pesquisa tende-se a observar quais os bibliotecários atuantes na rede, no Instituto Federal de Ensino de Goiás, no Instituto Federal Goiano e na Universidade Federal de Goiás. Um total de 60 bibliotecários. E a partir dessa coleta, desse pré-teste, foram aplicados com esses profissionais um questionário entre os dias 27 e 31 de março de 2020. Foi compartilhado para 6 participantes desse universo geral da pesquisa e obtivemos 5 respostas. Esse questionário também possui perguntas objetivas e discursivas. É categorizado em 3 blocos de questões. O bloco A, que discute e busca identificar quais são os dados gerais e a caracterização dos participantes. O bloco B, que já é um pouco mais extenso, que busca identificar as mídias sociais e comportamento informacional destes profissionais. E o bloco C, que é os contatos, o e-mail e a rede social para identificar essas notícias. Foi questionado a esses bibliotecários se eles utilizam perfis em mídias digitais. 100% desse pré-teste, desses profissionais, utilizam dessas redes sociais. Todos os respondentes eles se enquadram no campus localizado em Goiânia e possuem registro ativo no CRB. Apenas um destes respondentes é do sexo masculino. E Castells ele vai trabalhar com esse conceito de redes sociais, identificando que nós estamos adaptando essas redes de acordo com a nossa realidade, de acordo com o cenário global. Ou seja, já provável que todos esses profissionais utilizem das redes sociais de alguma maneira, ou de alguma rede social. Quais são essas redes sociais mais utilizadas por esses profissionais? O Facebook ele obteve 4 respostas, ou seja, 80% dos pesquisados utilizam o Facebook. Porém, 100% utilizam o Instagram e o WhatsApp. E o menos respondido foi o Twitter, que um profissional utiliza dessa rede social. Por que utilizamos então, por que buscamos o Facebook ao invés do Instagram? O Facebook, ele tem uma tendência de compartilhar informações, memes e notícias, diferente do Instagram, que já é um outro modelo de comportamento que os usuários desse aplicativo, dessa rede, utilizam para se comunicar, postando coisas pessoais e diárias. Ainda no bloco B de questões, nós perguntamos a estes profissionais se ao compartilhar informações nas redes sociais ele utiliza algum critério de análise de informação. 100% falou que utiliza desses critérios de análise de informação. Porém, podemos destacar que esses profissionais, às vezes por dizer que não utilizam métodos de análise ou desconhecem o que seria confiabilidade da informação, eles estariam pondo em risco uma identidade do profissional bibliotecário, sendo eles um profissional da informação. Foi perguntado também a esses profissionais se eles já compartilharam alguma notícia em suas redes sociais apenas por considerar interessante, sem se preocupar com a fonte de informação. Se 80% desse público já compartilhou informações sem se preocupar com essa fonte. Apenas 20% dessa amostra destacou que não compartilhou informações apenas por interesse, sem verificar a fonte de informação. Correio e Custódio, eles vão dizer que essas notícias falsas, elas tendem a ser um conteúdo fácil de digerir. Ou seja, eles acabam tendo, por esse motivo, eles acabam sendo compartilhados sem checagem de fatos.
D'Ancona também vai dizer que nesse novo cenário de digitalização e interconexão global, a emoção toma espaço e a verdade sai em retirada. Ou seja, esses profissionais, esses usuários das redes sociais, nessa era da pós-verdade, eles tendem a ter um sentimento mais pautado em emoções, ao invés de pensar na veracidade dessas notícias. 100% dos respondentes afirmaram conhecer ou já ter ouvido falar sobre competência informacional. Isso quando questionados sobre os conceitos de competência. E descreveram o que seria competência informacional. Seria habilidade, capacidade e busca da informação de qualidade, como também a capacidade de buscar e utilizar a informação de forma ética e legal. Campelo, ela vai destacar 3 aspectos da competência informacional pautado nessas habilidades informacionais, sendo a competência para lidar com a informação para aprendizagem competente e a informação com responsabilidade social. O bibliotecário competente informacional tem que estar ligado a esses 3 aspectos. Ainda no bloco B, foram questionados se esses profissionais eles consideram que fake news, pós-verdade, desinformação são os mesmos conceitos para notícias falsas. Esses profissionais, a maioria deles, 80%, destacou que sim, esses conceitos são todos para notícias falsas. Apenas um respondente, ou seja, 20%, respondeu que não, que esses conceitos são diferentes. E aí nós destacamos o que diz Paula Silva Blanco, D'Ancona e Pinheiro e Brito, que pós-verdade já é um sentimento social, pautado em emoções e que desestabilizam a veracidade dos fatos. As fake news já são instrumentos dentro dessa realidade da pós-verdade. E a desinformação está relacionada a todo tipo de informação falsa e enganosa. Ao questionarmos esses bibliotecários se eles já se depararam com notícias falsas, 40% dos respondentes relataram encontrar notícias falsas no Facebook e 60% destes identificaram o WhatsApp como o maior propagador de notícias falsas. Isso pensando neste contexto de pandemia, 60% deste público destacaram que a Covid-19 seria o maior foco das notícias falsas durante esse cenário. Ao se depararem com notícias falsas, 80% desses pesquisados notificam o emissor, né? E 40% deste público verifica a informação em sites de agências de checagem, antes de notificar o emissor. Dentro desse contexto, Whartley e Derakhshan, eles podem dizer que isso pode causar uma possível desinformação no campo da malinformation, que seria o ataque dentro das redes sociais, um comportamento de ataque, ou seja, a pessoa não recebe essa informação da forma adequada ou ela pauta as emoções acima da razão. Ao serem questionados sobre quais os processos que esses profissionais têm ao verificar a informação, um deles destacou o seguinte, que geralmente segue as recomendações da IFLA, né? E aí verifica uma série de critérios que a IFLA recomenda como para identificar as notícias ou verificar a informação, a credibilidade dessa informação. Ao se depararem com essas notícias falsas e serem questionados sobre quais seriam esses desafios do bibliotecário perante essa era da pós-verdade das fake news, os profissionais, então, identificaram que as maiores dificuldades, os maiores desafios seriam orientar esses disseminadores de notícias falsas, isso perante um grande acúmulo de informações disseminadas em pouco tempo. Quais seriam, então, essas competências necessárias para o bibliotecário nessa era da informação? Então, vários profissionais identificaram como avaliar, localizar, reconhecer, né, a adequação social para utilizar a linguagem mais acessível para o usuário, ou seja, como se comportar diante dessa era, ou como verificar a informação e identificar ao emissor, notificar o emissor de fake news.
No bloco C, 60% do público, eles destacaram, trouxeram o e-mail, 40% identificaram o Facebook. Ao analisar as redes sociais destes profissionais, deparamos com duas notícias falsas, como desinformação, no campo da desinformação, que destaca o Ardley e Derksen. E essa desinformação é destacada como conteúdo enganoso e paródia. Lembrando que o receptor também, ele nesse processo de desinformação, ele também é importante. Como que ele recebe a informação é válido. Quais seriam então as considerações preliminares dessa pesquisa e quais os avanços que vamos prosseguir daqui para frente? A partir da problemática, então, nós temos o seguinte resultado. 100% desses pesquisados tomam alguma atitude perante a disseminação de notícias falsas. E para a hipótese levantada, que esses profissionais não estabelecem critérios de análise de informação, previamente, ela foi uma hipótese previamente confrontada. Por um lado, o público reconhece a necessidade de verificar as informações, por outro lado, encontramos notícias falsas nesses perfis, ou seja, notícias de desinformação. A partir desses objetivos, do objetivo geral dessa pesquisa, nós identificamos que o instrumento de coleta de dados, ele atende parcialmente a necessidade de verificar as competências do profissional da informação. Ele precisa ser melhorado também, e que nós encontramos notícias falsas nos perfis desses bibliotecários. E também que os bibliotecários realizam busca em agências de checagem, como Lupa, Boatos.org, e realizam análise da estrutura dessa notícia. Avançando para essa pesquisa, o próximo passo então é melhorar os instrumentos de coleta de dados, em seguida aplicar o questionário com o público total, depois analisar essas publicações e então propor um modelo estrutural de comportamento informacional pautado já nos teóricos informados. Por fim, a CRB identifica que esse profissional bibliotecário ele é de essencial importância no combate à desinformação, pois ele possui potencial de evitar informações enganosas e aprimorar o desenvolvimento da democracia brasileira. Essas foram as referências que utilizei para essa apresentação. E meu muito obrigado.